Leitura do livro Hábitos Atômicos, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Autor James Clear. Capítulo 2, intitulado Por que seus hábitos moldam sua identidade e vice-versa? Por que é tão fácil repetir maus hábitos e tão difícil criar bons? Poucas coisas podem ter um impacto mais poderoso em sua vida do que melhorar seus hábitos diários. No entanto, é provável que no ano que vem você faça a mesma coisa de sempre em vez de algo melhor. Muitas vezes parece difícil manter bons hábitos por mais de alguns dias, mesmo com esforço sincero e com a ocasional explosão de motivação. Hábitos como exercício, meditação, registros no diário e culinária são razoáveis por um dia ou dois, mas depois se tornam um aborrecimento. No entanto, uma vez que os hábitos são arraigados, eles permanecem para sempre, especialmente os indesejados. Apesar de nossas melhores intenções, hábitos nocivos como má alimentação, assistir à televisão demais, procrastinar e fumar podem parecer impossíveis de abandonar. Mudar nossos hábitos é um desafio por duas razões. Um, tentamos mudar a coisa errada. E dois, tentamos mudar nossos hábitos de maneira errada. Neste capítulo, abordo o primeiro ponto. Nos capítulos seguintes, respondo o segundo. Nosso primeiro erro é que tentamos mudar a coisa errada. Para entender o que quero dizer, considere que existem três níveis em que a mudança pode ocorrer. Pense neles como as camadas de uma cebola. Três camadas de mudança de comportamento. Existem três camadas de mudança de comportamento: a mudança em seus resultados, a mudança em seus processos e a mudança em sua identidade. A primeira camada é a mudança de seus resultados. Esse nível está preocupado em mudar seus resultados, perder peso, publicar um livro, vencer um campeonato. A maioria das metas que você definiu está associada a esse nível de mudança. A segunda camada é a mudança de seus processos. Esse nível está preocupado com a mudança de seus hábitos e sistemas, implementar uma nova rotina na academia, organizar sua mesa para ter o melhor fluxo de trabalho, desenvolver uma prática de meditação. A maioria dos hábitos que você cria está associada a esse nível. A terceira e mais profunda camada é a mudança de sua identidade. Esse nível está relacionado com a mudança de suas crenças, sua visão de mundo, sua autoimagem, seus julgamentos sobre você e os outros. A maioria das crenças, suposições e preconceitos está associada a esse nível. Os resultados referem-se ao que você obtém, processos ao que você faz, identidade ao que acredita. Quando se trata de construir hábitos duradouros, um sistema de melhoria de 1%, o problema não é que um nível seja melhor ou pior que o outro. Todos os níveis de mudança são úteis à sua maneira. O problema é a direção de mudança. Muitas pessoas começam o processo de mudança de hábitos concentrando-se no que querem alcançar. Isso nos leva aos hábitos baseados em resultados. A alternativa é criar hábitos baseados em identidade. Com essa abordagem, começamos nos concentrando em quem desejamos nos tornar. Imagine duas pessoas resistindo a um cigarro. Quando lhe oferecem um cigarro, a primeira pessoa diz: "Não, obrigado, estou tentando parar". Parece uma resposta razoável, mas essa pessoa ainda acredita que é um fumante tentando ser outra coisa. Ela espera que seu comportamento mude, mas ao mesmo tempo continua carregando as mesmas crenças. A segunda pessoa recusa dizendo: "Não, obrigado, não fumo". É uma pequena diferença, mas essa afirmação sinaliza uma mudança na identidade. Fumar
fazia parte de sua vida anterior, não da atual. Ela não se identifica mais como alguém que fuma. A maioria das pessoas nem sequer considera a mudança de identidade quando quer aperfeiçoar algum aspecto. Elas apenas pensam: quero ser magro. Resultado. E se eu adotar esta dieta, serei magro. Processo. Elas estabelecem metas e determinam as ações que devem tomar para atingir esses objetivos, sem considerar as crenças que impulsionam suas ações. Não mudam a maneira como olham para si mesmas, nem percebem que a sua antiga identidade é capaz de sabotar seus novos planos de mudanças. Hábitos baseados em resultados. Resultados baseados em identidade. Nos hábitos baseados em resultados, o foco é o que você obtém. Nos baseados em identidade, quem você deseja se tornar. Por trás de todo o sistema de ações, há um sistema de crenças. O sistema de uma democracia baseia-se em crenças como liberdade, governo da maioria e igualdade social. Já o de uma ditadura tem um conjunto muito diferente de crenças, como autoridade absoluta e obediência estrita. Você pode imaginar muitas maneiras de fazer com que mais pessoas votem em uma democracia, mas essa mudança de comportamento nunca sairia do papel em uma ditadura. Essa não é uma identidade do sistema. Votar é um comportamento impossível sob um certo conjunto de crenças. Um padrão similar acontece seja quando envolve indivíduos, organizações ou sociedades. Há um conjunto de crenças e suposições que moldam o sistema, uma identidade por trás dos hábitos. O comportamento incoerente com o eu não durará. Você pode desejar mais dinheiro, mas se sua identidade for de alguém que consome em vez de produzir, você continuará a ser atraído para gastar em vez de ganhar. Pode querer ser mais saudável, mas se continuar a priorizar conforto, a realização, será atraído para atividades relaxantes em vez de para o treinamento. É difícil mudar seus hábitos se não mudar as crenças subjacentes que levaram a seu comportamento passado. Você tem um novo objetivo e um novo plano, mas não mudou quem é. A história de Brian Clark, um empresário da Boulder, Colorado, é um bom exemplo. Desde que consigo me lembrar, eu roo minhas unhas, me contou Clark. Começou com um hábito nervoso quando eu era jovem e depois se transformou em um ritual indesejado de preparação. Um dia, resolvi parar de roer minhas unhas até que crescessem um pouco. Apenas com a força de vontade consciente eu consegui. Então, Clark fez algo surpreendente. Eu pedi a minha esposa para agendar minha primeira sessão de manicure, disse ele. Meu pensamento era que se eu começasse a pagar para cuidar de minhas unhas, não as roeria. E funcionou, mas não pela questão financeira. O que aconteceu foi que a manicure deixou minhas unhas realmente bonitas pela primeira vez. Ela até disse que, apesar do péssimo hábito, eu tinha unhas muito saudáveis e bonitas. De repente, fiquei orgulhoso de minhas unhas. E mesmo que seja algo a que nunca tenha aspirado, isso fez toda a diferença. Nunca mais roí minhas unhas desde então. Nem sequer cheguei perto de fazê-lo. E o motivo é que agora tenho orgulho de cuidar bem delas. A forma definitiva de motivação intrínseca é quando um hábito se torna parte de sua identidade. Uma coisa é dizer que sou o tipo de pessoa que quer algo, o que é muito diferente de dizer que sou o tipo de pessoa que é algo. Quanto mais orgulho você tiver em um aspecto particular de sua identidade, mais motivado estará para manter os hábitos associados a ele. Se
Sentir o orgulho de como seus cabelos são bonitos, você desenvolverá todos os tipos de hábitos para cuidar e mantê-lo. Se estiver orgulhoso do tamanho de seus bíceps, não faltará nos treinos de braços. Se estiver orgulhoso dos cachecóis que tricota, estará mais propenso a gastar horas por semana tricotando. Sempre que algo envolver seu orgulho, você lutará com unhas e dentes para manter seus hábitos. A verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Você pode começar um hábito por causa da motivação, mas a única razão que o fará cultivá-lo é ele se tornar parte de sua identidade. Qualquer um pode se convencer a ir à academia ou adotar uma alimentação saudável, uma ou duas vezes, mas se não mudar a crença por trás do comportamento, é difícil manter as mudanças em longo prazo. As melhorias são apenas temporárias até se tornarem parte de quem você é. O objetivo não é ler um livro, o objetivo é se tornar leitor. O objetivo não é correr uma maratona, o objetivo é se tornar corredor. O objetivo não é aprender a tocar um instrumento, o objetivo é se tornar músico. Seus comportamentos são geralmente um reflexo de sua identidade. O que você faz é uma indicação do tipo de pessoa que acredita ser, seja consciente ou não. Pesquisas mostram que uma vez que uma pessoa acredite em um aspecto particular de sua identidade, é mais provável que haja alinhada a essa crença. Por exemplo, as pessoas que se identificaram como eleitoras eram mais propensas a votar do que aquelas que simplesmente afirmavam que votar era uma ação que gostaria de realizar. Da mesma forma, a pessoa que incorpora os exercícios em sua identidade não precisa se convencer a treinar. Fazer a coisa certa é fácil. Afinal, quando seu comportamento e sua identidade estão totalmente alinhados, você não está mais buscando uma mudança de comportamento. Está simplesmente agindo como o tipo de pessoa que já acredita ser. Como todos os aspectos da formação de hábitos, isso também é uma faca de dois gumes. Ao trabalhar para você, a mudança de identidade é uma força poderosa para o autoaperfeiçoamento. Porém, ao trabalhar contra você, a mudança de identidade é uma maldição. Depois de ter adotado uma identidade, é fácil deixar que sua lealdade a ela influencie sua capacidade de mudança. Muitas pessoas passam pela vida em um torpor cognitivo, seguindo cegamente as normas associadas à sua identidade. Não tenho boa orientação espacial. Não sou uma pessoa diurna. Sou péssimo em lembrar o nome das pessoas. Estou sempre atrasado. Não sou bom com tecnologia. Sou horrível em matemática e mil variações. Quando você repete a mesma história para si mesmo há anos, é fácil deslizar para essas calhas mentais e aceitá-las como fatos. Com o tempo, você começa a resistir a certas ações porque isso não é quem eu sou. Existe uma pressão interna para manter sua autoimagem e se comportar de uma maneira consistente com suas crenças. Você encontra uma maneira de evitar se contradizer. Quanto mais profundamente um pensamento ou ação está vinculado à sua identidade, mais difícil é mudá-lo. Pode ser reconfortante acreditar no que a sua cultura acredita, identidade de grupo, ou fazer aquilo que sustenta sua autoimagem, identidade pessoal, mesmo que seja errado. A maior barreira para a mudança positiva em qualquer nível, indivíduo, equipe, sociedade, é o conflito de identidade. Bons hábitos podem fazer sentido racionalmente, mas se entrarem em conflito com sua identidade, você não conseguirá colocá-lo em prática. Em qualquer momento você pode ter dificuldade em manter seus hábitos porque está muito ocupado, cansado demais, sobrecarregado ou centenas de outras razões. No entanto, em longo prazo, a verdadeira
razão de não conseguir cultivá-los é porque sua autoimagem fica no caminho. É por isso que você não pode se apegar demais a uma versão de sua identidade. O progresso requer desapego. Tornar-se a melhor versão de si mesmo exige que você reveja continuamente suas crenças e atualize e expanda sua identidade. Isso nos leva a uma questão importante. Se suas crenças e visão de mundo desempenham um papel tão importante em seu comportamento, afinal, de onde elas vêm? Como exatamente sua identidade é formada? E como você pode enfatizar novos aspectos benéficos de sua identidade e gradualmente apagar as partes que o impedem de fazê-lo? O processo de duas etapas para mudar sua identidade. Sua identidade emerge de seus hábitos. Você não nasceu com crenças pré-definidas. Toda crença, incluindo aquelas sobre si mesmo, é aprendida e condicionada através da experiência. Mais precisamente, seus hábitos são a incorporação de sua identidade. Quando você faz sua cama todos os dias, incorpora a identidade de organização. Quando escreve todos os dias, incorpora a identidade de criatividade. Quando treina todos os dias, incorpora a identidade de uma pessoa atlética. Quanto mais você repete um comportamento, mais reforça a identidade associada a ele. Na verdade, a palavra identidade é originalmente derivada da palavra latina essentitas, que significa ser, e identidem, que significa repetidamente. Sua identidade é literalmente seu ser que se repete. Seja qual for a sua identidade, você só acredita nela porque tem uma prova. Se vai à igreja todos os domingos há 20 anos, tem prova de que é religioso. Se estuda biologia por 1 hora toda noite, tem evidências de que é estudioso. Se vai à academia mesmo quando está frio e chovendo, tem prova de que está comprometido com a boa forma. Quanto mais evidências tiver de uma crença, mais fortemente acreditará nela. Durante a maior parte da minha vida, não me considerava escritor. Se você perguntasse a qualquer um de meus professores da escola ou faculdade, ele diria que eu era um escritor mediano, na melhor das hipóteses. Certamente nada extraordinário. Quando comecei minha carreira como escritor, publicava um artigo toda segunda e quinta-feira nos primeiros anos. À medida que a evidência aumentava, minha identidade de escritor se consolidava. Não comecei como escritor, passei a ser por meio de meus hábitos. Claro, seus hábitos não são as únicas ações que influenciam sua identidade, mas, em virtude da frequência, são geralmente as mais relevantes. Cada experiência na vida modifica sua autoimagem, mas é improvável que você se considere jogador de futebol só porque chutou uma bola uma vez ou artista porque fez um desenho. Ao repetir essas ações, no entanto, a evidência se acumula e sua autoimagem começa a mudar. O efeito de uma experiência única tende a desaparecer, enquanto o efeito dos hábitos é reforçado com o tempo, o que significa que seus hábitos contribuem com a maior parte das evidências que moldam sua identidade. Dessa forma, o processo de criação de hábitos é, na verdade, o processo de se tornar você mesmo. É uma evolução gradual. Não mudamos apenas estalando os dedos e decidindo ser alguém inteiramente novo. Mudamos pouco a pouco, dia a dia, hábito por hábito. Estamos continuamente passando por microevolução do eu. Cada hábito é uma sugestão. Ei, talvez isto seja quem sou. Se você terminar de ler um livro, talvez seja o tipo de pessoa que gosta de ler. Se vai à academia, talvez goste de exercitar. Se pratica guitarra, talvez goste de música. Cada atitude que você toma é um voto para o tipo de pessoa que deseja se tornar.
Um único voto não transformará suas crenças, mas à medida que se acumula, o mesmo acontece com as evidências de sua nova identidade. Essa é uma das razões pelas quais mudanças significativas não existem mudanças radicais. Os pequenos hábitos fazem uma grande diferença ao fornecer evidências de uma nova identidade. E se uma mudança é significativa, na verdade é grande. Esse é o paradoxo de fazer pequenas melhorias. Juntando tudo isso, vemos que os hábitos são o caminho para mudar sua identidade. Mudar o que você faz é a maneira mais prática de mudar quem você é. Toda vez que escreve uma página, você é escritor. Toda vez que pratica violino, você é músico. Toda vez que começa um treino, você é atleta. Toda vez que incentiva seus funcionários, você é líder. Cada hábito não só obtém resultados, mas também lhe ensina algo muito mais importante: confiar em si mesmo. Você começa a acreditar que realmente é capaz de realizar essas coisas. Quando os votos aumentam e as evidências começam a mudar, a história que conta a si mesmo também começa a mudar. Naturalmente, também funciona de forma inversa. Toda vez que você escolhe realizar um mau hábito, é um voto para essa identidade. A boa notícia é que você não precisa ser perfeito. Em qualquer eleição, haverá votos para ambos os lados. Não é necessária uma votação unânime para vencer uma eleição. A maioria dos votos é suficiente. Não importa se você deposita alguns votos para um mau comportamento ou um hábito improdutivo. Seu objetivo é simplesmente vencer pela maioria. Novas identidades exigem novas evidências. Se continuar lançando os mesmos votos de sempre, obterá os mesmos resultados. Se nada mudar, nada vai mudar. É um processo simples de duas etapas. 1. Decida o tipo de pessoa que quer ser. 2. Prove isso para si mesmo com pequenas vitórias. Primeiro, decida quem quer ser. Isso vale em qualquer nível: indivíduo, equipe, comunidade e nação. O que você quer representar? Quais são seus princípios e valores? Quem deseja se tornar? Essas são grandes questões e muitas pessoas não sabem ao certo por onde começar, mas sabem que tipo de resultados querem. Conquistar um abdômen sarado, se sentir menos ansioso ou dobrar de salário, sem problemas. Comece por aí e trabalhe em retrospectiva dos resultados que deseja, até o tipo de pessoa que obteria esses resultados. Pergunte a si mesmo: quem é o tipo de pessoa que conseguiria obter o resultado que desejo? Quem é o tipo de pessoa capaz de perder 20 quilos? Quem é o tipo de pessoa que aprenderia um novo idioma? Quem é o tipo de pessoa capaz de administrar um startup de sucesso? Por exemplo, quem é o tipo de pessoa que escreve um livro? Provavelmente é alguém coerente e confiável. Agora, seu foco muda de escrever um livro baseado em resultados para ser uma pessoa coerente e confiável, baseado em identidade. Esse processo leva a crenças como: sou o tipo de professor que apoia seus alunos. Sou o tipo de médico que dedica a todos os pacientes o tempo e a empatia de que precisam. Sou o tipo de gerente que defende seus funcionários. Uma vez que tenha uma ideia do tipo de pessoa que deseja ser, comece a dar pequenos passos para reforçar a identidade desejada. Tenho uma amiga que perdeu mais de 50 quilos somente se perguntando: o que uma pessoa saudável faria? Durante todo o dia, ela usava essa pergunta como guia. Uma pessoa saudável caminharia ou pegaria um táxi? Uma pessoa saudável pediria um burrito ou uma salada? Ela imaginou que, se agisse como uma pessoa saudável por tempo suficiente, eventualmente se tornaria essa pessoa. Ela estava certa. O conceito de hábitos baseados em identidade é a primeira introdução a outro tema central do livro: o ciclo de feedback. Seus hábitos moldam sua identidade. A sua identidade molda seus hábitos.
é uma via de mão dupla. A formação de todo o hábito é um ciclo de feedback, um conceito que aprofundamos no próximo capítulo. Mas é importante deixar que seus valores, princípios e identidade, e não seus resultados, orientem o ciclo. O foco deve ser sempre se tornar um tipo de pessoa e não obter um resultado particular. O real motivo de os hábitos serem importantes. A mudança de identidade é a estrela guia da mudança de hábitos. O restante desse livro lhe oferece instruções passo a passo sobre como criar hábitos melhores para você, sua família, equipe, empresa e para qualquer situação que desejar. Mas a verdadeira questão é: você está se tornando o tipo de pessoa que deseja? O primeiro passo não é o que ou como, mas quem. Você precisa saber quem quer ser. Caso contrário, sua busca pela mudança é um barco sem leme. E é por isso que estamos começando nesse ponto. O poder de mudar suas crenças sobre si mesmo é seu. Sua identidade não é algo gravado em pedra. A todo momento você tem uma escolha. Pode escolher a identidade que deseja reforçar hoje com os hábitos que escolhe hoje. E isso nos leva ao propósito mais profundo deste livro e à verdadeira razão de os hábitos serem importantes. Construir hábitos melhores não é preencher seu dia com truques de vida. Não se trata de passar fio dental nos dentes toda noite, tomar banho frio toda manhã ou usar a mesma roupa todos os dias. Não se trata de alcançar medidas externas de sucesso, como ganhar mais dinheiro, perder peso ou reduzir o estresse. Hábitos o ajudam a alcançar todas essas coisas, mas fundamentalmente não se refere a ter alguma coisa. Elas tratam de se tornar alguém. Em última análise, seus hábitos são importantes porque ajudam você a se tornar o tipo de pessoa que deseja ser. Eles são o canal através do qual você desenvolve suas crenças mais profundas sobre si mesmo. De fato, você se torna seus hábitos. Resumo: existem 3 camadas de mudança: em seus resultados, em seus processos e em sua identidade. A maneira mais eficaz de mudar seus hábitos é se concentrar não no que você quer alcançar, mas em quem você deseja se tornar. Sua identidade emerge de seus hábitos. Cada ação é um voto para o tipo de pessoa que deseja se tornar. Tornar-se a melhor versão de si mesmo exige que reveja continuamente suas crenças e atualize e expanda sua identidade. A verdadeira razão pela qual os hábitos importam não é porque acarretam melhores resultados, embora possam fazer isso, mas porque são capazes de mudar suas crenças sobre si mesmo. Capítulo 3: Como criar hábitos melhores em 4 passos simples. Em 1898, um psicólogo chamado Tom Thorndike conduziu um experimento que estabeleceria as bases para a nossa compreensão de como os hábitos se formam e as regras que guiam nosso comportamento. Thorndike estava interessado em estudar o comportamento dos animais e começou trabalhando com gatos. Ele colocava cada gato em um dispositivo conhecido como caixa quebra-cabeça, que fora projetado para que o gato pudesse escapar através de uma porta, por meio de algum ato simples, como puxar uma cordinha, pressionar uma alavanca ou pisar em uma plataforma. Por exemplo, uma caixa continha uma alavanca que, quando pressionada, abria a porta lateral da caixa. Uma vez aberta a porta, o gato poderia sair e correr até uma tigela com comida. A maioria dos gatos queria fugir assim que era colocada dentro da caixa. Eles enfiavam o nariz nos cantos, as patas pelas frestas e arranhavam os objetos soltos na caixa. Depois de alguns minutos de exploração, eles apertavam a alavanca mágica, a porta se abria e eles escapavam.
Thorndike registrou o comportamento de cada gato em muitas tentativas. No começo, os animais se moviam aleatoriamente pela caixa, mas assim que a alavanca era pressionada e a porta se abria, o processo de aprendizado começava. Gradualmente, cada gato aprendeu a associar a ação de pressionar a alavanca como com a recompensa de escapar da caixa e chegar à comida. Depois de 20 a 30 tentativas, o comportamento se tornou tão automático e habitual que o gato conseguia escapar em poucos segundos. Thorndike observou. O gato 12 levou os seguintes tempos para realizar o ato: 160 segundos, 30, 90, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7. Durante os 3 primeiros ensaios, o gato escapou em uma média de 1,5 minutos. Durante os últimos 3, ele escapou em uma média de 6,3 segundos. Com a prática, cada gato cometia menos erro e suas ações se tornavam mais rápidas e automáticas. Em vez de repetir os mesmos erros, o gato começou a ir diretamente para a solução. A partir de seus estudos, Thorndike descreveu o processo de aprendizagem, afirmando que comportamentos seguidos de consequências satisfatórias tendem a se repetir e aqueles que produzem consequências desagradáveis têm menos probabilidade de se repetir. Seu trabalho fornece o ponto de partida perfeito para discutir como os hábitos se formam em nossas próprias vidas. Eles também fornecem resposta para algumas questões fundamentais, como: o que são hábitos? Por que o cérebro os constrói? Por que seu cérebro cria hábitos? Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. O processo de formação de hábitos começa com tentativa e erro. Sempre que você encontra uma nova situação na vida, seu cérebro precisa tomar uma decisão. Como respondo a isso? Na primeira vez que você se depara com um problema, não tem certeza de como resolvê-lo. Como o gato de Thorndike, você está apenas tentando descobrir o que funciona. A atividade neurológica no cérebro é alta durante esse período. Você está analisando cuidadosamente a situação e tomando decisões conscientes sobre como agir. Está absorvendo uma tonelada de novas informações e tentando entender tudo. O cérebro está ocupado aprendendo o curso de ação mais eficaz. Ocasionalmente, como um gato pressionado uma alavanca, você tropeça em uma solução. Está se sentindo ansioso e descobre que correr o acalma. Está mentalmente exausto depois de um longo dia de trabalho e percebe que jogar videogame o relaxa. Está explorando, explorando, explorando e, bum, uma recompensa. Depois de se deparar com uma recompensa inesperada, você altera sua estratégia para a próxima vez. Seu cérebro imediatamente começa a catalogar os eventos que precederam a recompensa. Espere um minuto, isso foi bom. O que eu fiz antes disso? Esse é o ciclo de feedback por trás de todo o comportamento humano. Tente, falhe, aprenda, tente de maneira diferente. Com a prática, os movimentos inúteis desaparecem e as ações úteis são reforçadas. É assim que um hábito é formado. Sempre que você enfrenta um problema repetidamente, seu cérebro começa a automatizar o processo para resolvê-lo. Seus hábitos são apenas uma série de soluções automáticas que resolvem os problemas e as tensões que você enfrenta regularmente. Como descreve o cientista comportamental Jason Hera, os hábitos são simplesmente soluções confiáveis para problemas recorrentes em nosso ambiente.
À medida que os hábitos são criados, o nível de atividade no cérebro diminui. Você aprende a observar pistas que indicam sucesso e ignora todo o resto. Quando uma situação semelhante surge no futuro, você sabe exatamente o que procurar. Não há mais necessidade de analisar todos os ângulos de uma situação. Seu cérebro pula o processo de tentativa e erro e cria uma regra mental. Se isto, então aquilo. Esses scripts cognitivos são seguidos automaticamente sempre que a situação é apropriada. Agora, sempre que se sentir estressado, você terá vontade de correr. Assim que entrar em casa depois do trabalho, vai direto para o videogame. Uma escolha que antes exigia esforço, agora é automática. Um hábito foi criado. Hábitos são atalhos mentais aprendidos com a experiência. De certo modo, eles são apenas uma lembrança de passos já seguidos anteriormente para resolver um problema. Sempre que as condições estiverem corretas, você pode utilizar essa memória e aplicar automaticamente a mesma solução. A principal razão pela qual o cérebro se lembra do passado é para prever melhor o que funcionará no futuro. A formação de hábitos é incrivelmente útil porque a mente consciente é o obstáculo do cérebro. Por ser capaz de prestar atenção a apenas um problema de cada vez, seu cérebro está trabalhando para guardar sua atenção consciente para qualquer tarefa que seja mais essencial. Sempre que possível, a mente consciente delega tarefas para que a mente não consciente as realize automaticamente. Isso é exatamente o que acontece quando um hábito é formado. Os hábitos reduzem a carga cognitiva e liberam a capacidade mental para que você possa direcionar sua atenção para outras tarefas. Apesar de sua eficiência, algumas pessoas ainda se perguntam sobre os benefícios dos hábitos. O argumento é o seguinte: os hábitos tornarão minha vida sem graça? Não quero me engessar em um estilo de vida de que não goste. Será que rotina demais não tira a vibração e a espontaneidade da vida? Certamente não. Essas questões estabelecem uma falsa dicotomia. Fazem você pensar que é preciso escolher entre construir hábitos e alcançar a liberdade. Na realidade, os dois se complementam. Hábitos não restringem a liberdade, eles a criam. Na verdade, pessoas que não controlam seus hábitos muitas vezes são as que têm menos liberdade. Seus bons hábitos financeiros, você sempre estará lutando pelo próximo tostão. Sem bons hábitos de saúde, sempre parecerá ter pouca energia. Sem bons hábitos de aprendizagem, sempre sentirá que está atrás da curva. Se está sempre sendo forçado a tomar decisões em tarefas simples, quando devo me exercitar, onde vou escrever, quando pago as contas, então tem menos tempo para a liberdade. Somente quando tornamos os fatos básicos da vida mais fáceis é que conseguimos criar o espaço mental necessário para o pensamento livre e a criatividade. Por outro lado, quando você tem seus hábitos arraigados e os elementos básicos da vida determinados e são realizados, sua mente está livre para se concentrar em novos desafios e dominar o próximo conjunto de problemas. Construir hábitos no presente permite que você faça mais do que deseja no futuro. A ciência por trás dos hábitos. O processo de construção de um hábito se divide em 4 estágios simples: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Decifrar essas peças fundamentais nos ajuda a entender o que é um hábito, como funciona e como melhora. Estímulo 1, desejo 2, resposta 3, recompensa 4. Todos os hábitos passam por 4 estágios na mesma ordem: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Esses 4 estágios padrão são a espinha dorsal de todos os hábitos
e seu cérebro os percorre sempre na mesma ordem, todas as vezes. Primeiro, há o estímulo. Ele aciona o cérebro para iniciar um comportamento. É uma informação que prevê uma recompensa. Nossos ancestrais pré-históricos prestavam atenção a sinais que indicavam a localização de recompensas primárias, como comida, água e sexo. Hoje, passamos a maior parte do tempo reconhecendo estímulos que predizem recompensas secundárias como dinheiro e fama, poder e status, elogios e aprovação, amor e amizade, ou um sentimento de satisfação pessoal. Claro, essas buscas também aumentam indiretamente nossas chances de sobrevivência e reprodução, e esse é o motivo mais profundo por trás de tudo que fazemos. Sua mente está continuamente analisando seu ambiente interno e externo em busca de estudos de recompensas. Como o estímulo é a primeira indicação de que estamos perto de uma recompensa, isso naturalmente leva a um desejo. Os desejos são o segundo passo, e eles são a força motivadora por trás de cada hábito. Sem algum nível de motivação ao desejo, sem desejar a mudança, não temos razão para agir. O que você almeja não é o hábito em si, mas a mudança de estado que ele proporciona. Você não almeja fumar um cigarro, mas a sensação de alívio que ele proporciona. Não é motivo por escovar os dentes, mas sim pela sensação de ter uma boca limpa. Não quer ligar a televisão, quer se divertir. Todo desejo está ligado à vontade de mudar seu estado interno. Esse é um ponto importante que discutiremos em detalhes mais adiante. Os desejos diferem de pessoa para pessoa. Em teoria, qualquer informação pode desencadear um desejo, mas na prática, as pessoas não são motivadas pelos mesmos estímulos. Para um jogador, o som das máquinas caça-níqueis pode ser um estímulo potente, que desencadeia uma intensa onda de desejo. Para quem raramente joga, os sons e os barulhos do caça-níquel são apenas ruídos de fundo. Os estímulos são insignificantes até serem interpretados. Os pensamentos, sentimentos e emoções do observador são o que transformam o estímulo em desejo. O terceiro passo é a resposta. Ela é o verdadeiro ato que você pratica, que pode assumir a forma de um pensamento ou uma ação. Se a resposta ocorre ou não, depende de como você está motivado e quanto atrito está associado ao comportamento. Se uma determinada ação requer mais esforço físico ou mental do que está disposto a gastar, você não fará isso. Sua resposta também depende de sua capacidade. Para simples mal, um hábito só consegue se arraigar se você for capaz de praticá-lo. Se quer enterrar uma bola de basquete, mas não consegue pular alto o suficiente para alcançar o aro, bem, você está sem sorte. Finalmente, a resposta oferece uma recompensa. As recompensas são o objetivo final de todo o hábito. O estímulo significa perceber a recompensa. O desejo, querer a recompensa. E a resposta, obtê-la. Buscamos recompensas porque elas servem a dois propósitos. Um, elas nos satisfazem. E dois, nos ensinam. O primeiro objetivo das recompensas é satisfazer seu desejo. Sim, as recompensas oferecem benefícios em si mesmas. Comida e água fornecem a energia de que precisa para sobreviver. Conseguir uma promoção traz mais dinheiro e respeito. Ficar em forma melhora sua saúde e suas perspectivas de namoro. Mas o benefício mais imediato é que as recompensas satisfazem seu desejo de comer, conquistar status ou aprovação. Pelo menos, por um momento, recompensas oferecem satisfação e alívio do desejo. Em segundo lugar, as recompensas nos ensinam quais ações valem a pena lembrar no futuro. Seu cérebro é um detector de recompensas. Ao longo de sua vida, seu sistema nervoso sensorial monitora continuamente quais ações satisfazem seus desejos
e proporcionam prazer. Os sentimentos de prazer e decepção fazem parte do mecanismo de feedback que ajuda seu cérebro a distinguir ações úteis de inúteis. As recompensas fecham o ciclo de feedback e completam o ciclo de hábitos. Se um comportamento é insuficiente em qualquer um dos quatro estágios, isso não se tornará um hábito. Elimine o estímulo e seu hábito nunca começará. Reduz o desejo e não terá motivação suficiente para agir. Dificulte o comportamento e não será capaz de colocá-lo em prática. E se a recompensa não satisfazer seus desejos, você não terá mais motivos para repetir a ação no futuro. Sem os três primeiros estágios, um comportamento não ocorre. Sem os quatro, ele não é repetido. O ciclo de hábitos: estímulo, desejo, resposta, recompensa. Os quatro estágios do hábito são mais bem descritos como o ciclo do feedback. Eles criam um ciclo infinito que não para nunca enquanto você viver. Esse ciclo de hábitos está continuamente analisando o ambiente, prevendo o que acontecerá e, em seguida, experimentando diferentes respostas e aprendendo com os resultados. Em resumo, o estímulo desencadeia um desejo que motiva uma resposta que fornece uma recompensa que satisfaz o desejo e, em última instância, se associa ao estímulo. Juntos, esses quatro estágios formam um feedback neurológico: estímulo, desejo, resposta, recompensa. Estímulo, desejo, resposta, recompensa, que finalmente permite que você crie hábitos automáticos. Esse ciclo é conhecido como ciclo de hábitos. Esse processo de quatro estágios não é algo que acontece ocasionalmente, mas sim um ciclo de feedback interminável que está em execução e atividade durante todos os momentos de sua vida, inclusive agora. O cérebro está continuamente examinando o ambiente, prevendo o que acontecerá a seguir, experimentando respostas diferentes e aprendendo com os resultados. Todo o processo é concluído em uma fração de segundo, e nós usamos de novo e de novo, sem perceber tudo o que foi empacotado no momento anterior. Podemos dividir esses quatro estágios em duas fases: a fase do problema e a da solução. A fase do problema inclui o estímulo e o desejo, e é quando você percebe que algo precisa mudar. A fase da solução inclui a resposta e a recompensa, e é quando você age e atinge a mudança que deseja. Todo comportamento é motivado pelo desejo de resolver um problema. Às vezes, o problema é que você percebe algo bom e quer obtê-lo. Às vezes, o problema é que está sentindo dor e quer aliviá-la. De qualquer maneira, o propósito de todo o hábito é resolver problemas que enfrenta. Na tabela a seguir, mostro alguns exemplos de como isso acontece na vida real. Imagine entrar em um quarto escuro e acender a luz. Você já executou esse hábito simples tantas vezes que o faz automaticamente. Os quatro estágios são percorridos em uma fração de segundo. O desejo de agir emerge sem a necessidade de pensar. No momento em que nos tornamos adultos, raramente notamos os hábitos que governam nossa vida. A maioria de nós nunca pensa duas vezes no ato de amarrar o mesmo sapato todas as manhãs, ou desligar a torradeira após cada uso, ou sempre vestir roupas confortáveis quando chegamos em casa do trabalho. Depois de décadas de programação mental, automaticamente nos inserimos nesses padrões de pensamento e ação. O quadro: falso problema, estímulo e desejo. Fase da solução, resposta e recompensa. Estímulo: seu telefone vibra com uma nova mensagem de texto. Desejo: você quer descobrir o conteúdo da mensagem. Resposta: pega seu telefone e lê a mensagem. Recompensa: você satisfaz seu desejo de ler a mensagem, pega seu telefone e associa ao sinal de seu telefone.
Estímulo: você está respondendo e-mails. Desejo: você começa a se sentir estressado e sobrecarregado de trabalho. Você deseja sentir que está no controle. Resposta: você rói as unhas. Recompensa: satisfaz seu desejo de reduzir o estresse, roer as unhas e se associar a responder e-mails. Estímulo: você acorda. Desejo: você quer se sentir alerta. Resposta: quer beber uma xícara de café. Recompensa: você satisfaz seu desejo de se sentir alerta. Beber café fica associado a acordar. Estímulo: você sente o cheiro de uma loja de donuts enquanto caminha pela rua perto de seu escritório. Desejo: você fica com vontade de pedir um donut. Resposta: você compra o donut e come. Recompensa: você satisfaz seu desejo de comer um donut. Comprar um donut é associado a andar na rua perto do escritório. Estímulo: você atingiu um obstáculo em um projeto no trabalho. Desejo: você se sente impotente e quer aliviar a frustração. Resposta: você pega seu telefone e verifica as mídias sociais. Recompensa: você satisfaz seu desejo de alívio. Verificar as mídias sociais se associa à sensação de estagnação no trabalho. Estímulo: você entra em um quarto escuro. Desejo: você quer enxergar. Resposta: você acende o interruptor de luz. Recompensa: você satisfaz seu desejo de ver. Ligar o interruptor de luz torna-se associado a estar em um quarto escuro. As 4 leis da mudança de comportamento. Nos próximos capítulos, veremos repetidamente como os 4 estágios de estímulos, desejo, resposta e recompensa influenciam quase tudo o que fazemos todos os dias. Mas antes de fazermos isso, precisamos transformar esses 4 estágios em uma estrutura prática que podemos usar para projetar os bons hábitos e eliminar os maus. Refiro-me a este quadro como as 4 leis da mudança de comportamento, e ele fornece um conjunto simples de regras para criar bons hábitos e abandonar os maus. Pense em cada lei como uma alavanca que influencia o comportamento humano. Quando as alavancas estão nas posições certas, criar bons hábitos é fácil. Quando estão nas posições erradas, é quase impossível. Como criar um bom hábito? A lei, estímulo, torne-o claro. A segunda lei, desejo, torne-o atraente. A terceira lei, resposta, torne-o fácil. A quarta lei, recompensa, torne-o satisfatório. Podemos inverter essas leis para aprender a cortar um mau hábito. Como se livrar de um mau hábito? Inversão da primeira lei, estímulo, torne-o invisível. Inversão da segunda lei, desejo, torne-o desinteressante. Inversão da terceira lei, resposta, torne-o difícil. Inversão da quarta lei, recompensa, torne-o insatisfatório. Seria irresponsável de minha parte afirmar que essas 4 leis são uma estrutura exaustiva para a mudança de qualquer comportamento humano, mas acho que está bem próxima. Como você verá em breve, as 4 leis da mudança de comportamento se aplicam a quase todos os campos, do esporte à política, da arte à medicina, da comédia à administração. Essas leis podem ser usadas independentemente do desafio que esteja enfrentando. Não há necessidade de estratégias totalmente diferentes para cada hábito. Sempre que quiser mudar seu comportamento, simplesmente pergunte a si mesmo: primeiro, como posso torná-lo claro? Segundo, como posso torná-lo atraente? Terceiro, como posso tornar fácil? E quarto, como posso tornar satisfatório? Se você já se perguntou por que não faço o que digo que vou fazer? Por que não perco peso? Paro de fumar, economizo para a aposentadoria, nem começo aquele negócio? Porque digo que algo é importante, mas parece que nunca arranjo tempo para isso. As respostas a essas perguntas estão em algum lugar dessas 4 leis. A chave para criar
bons hábitos e abandonar os maus é entender essas leis fundamentais e como alterá-las de acordo com as suas especificações. Todo objetivo está fadado ao fracasso se contrariar a natureza humana. Seus hábitos são moldados pelos sistemas em sua vida. Nos capítulos seguintes, discutimos essas leis uma a uma e mostramos como pode usá-las para criar um sistema no qual os bons hábitos surgem naturalmente e os maus hábitos desaparecem. Resumo do capítulo. Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. O objetivo final dos hábitos é resolver os problemas da vida com o mínimo de energia e esforços possíveis. Qualquer hábito pode ser dividido em um ciclo de feedback que envolve 4 estágios: estímulo, desejo, resposta e recompensas. As 4 leis da mudança de comportamento são um conjunto simples de regras que podemos usar para criar hábitos melhores. 1. Torná-los claros. 2. Torná-los atraentes. 3. Torná-los fáceis. E 4. Torná-los satisfatórios.